Me chamo Camila Nunes e, junto com Márcia Cristina da Silva Magno, realizei o trabalho intitulado Lesão Renal Aguda em Pacientes Internados em Unidade de Terapia Intensiva. Sabe-se que a lesão renal aguda é uma síndrome caracterizada pela perda abrupta da função renal, que reflete em um rápido declínio da taxa de filtração glomerular. Destaca-se ainda que é uma das principais complicações em pacientes que estão hospitalizados em unidade de terapia intensiva, resultando em altos índices de mortalidade e progressão da doença. O objetivo do trabalho foi avaliar a evolução da lesão renal aguda em pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva geral. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal prospectivo de abordagem quantitativa realizado em 2 UTIs públicas do DF, com amostra de 51 pacientes que evoluíram para a lesão renal aguda e foram acompanhados durante seu período de internação até a alta hospitalar ou óbito. Esses dados foram obtidos a partir de prontuário eletrônico e registrado em questionário, contendo aspectos demográficos, sociais e clínicos, além das classificações cardíaco, doença renal aguda e de índices prognósticos, como a PASH-2 e o SAPS-3. Como análise estatística, foi realizada análise descritiva e inferencial e considerados os resultados significativos quando P menor ou igual a 0,5. Dentre os nossos principais resultados, encontramos o predomínio do sexo masculino, entre os principais motivos de admissão, a sepse, como comorbidades prevalentes a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. Todos os nossos pacientes do estudo apresentaram algum grau de disfunção renal durante a sua internação, e em 72,5% identificou-se ainda uma progressão da doença para a doença renal aguda e ainda 78% desses pacientes necessitaram de terapia renal substitutiva durante a internação. A sua maioria, 90,2%, evoluíram para o estágio 3 da CADIGO, conforme aos critérios de classificação. Mais da metade desses pacientes evoluíram a óbito, sendo que 49% deles foi ainda dentro da unidade de terapia intensiva. Quando a gente comparou os sobreviventes e os não sobreviventes, destacou-se o uso de drogas vasoativas como significativamente maior nos pacientes não sobreviventes, especialmente quando se tratava da noradrenalina. Quanto à recuperação da função renal dada ao nosso quantitativo de óbito, ela tornou-se limitada. Como considerações finais, destacamos que a maioria dos pacientes críticos evoluiu com persistência da lesão renal aguda ao longo do período de internação na UTI. O sexo masculino e a idade avançada mostraram-se como condições que predispõem à lesão renal aguda, e entre os fatores de risco associados ao desenvolvimento da lesão renal aguda destacou-se a sepse e como comorbidades a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. Além disso, vale destacar o uso de drogas vasoativas, uso de antibióticos e diuréticos.